Olá, boa noite. É, Falta só um minutinho para a gente entrar oficialmente na nossa live hoje. A gente vai falar sobre manometria no retão. A gente, assim, estou muito feliz e orgulhosa de poder contar com o doutor Eduardo Vieira, que ele é o presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, e ele que vai estar nos brindando com o seu conhecimento sobre esse importante exame. Vamos lá. A gente está aguardando só a conexão do doutor Eduardo. Opa, Olá, tudo bem, Tânia? tudo Boa ótimo, noite. Boa noite a todos. tudo bom? Conseguimos entrar aqui, né? Que bom. Hora certinha. Ah, tinha 20 horas, né? Então, Eduardo, eu É, estava começando aqui a dar boa noite para o pessoal. E comentando assim, que eu tenho muito prazer e assim, muito orgulho de contar primeiro com o seu carinho, com a sua amizade, você pode contar com o meu carinho, com a minha amizade também. E fico muito feliz de você poder comparar os seus afazeres para falar um pouquinho com a gente sobre um exame de extrema importância quando a gente trabalha, quando a gente pensa em falar em lidar com pessoas com alguma alteração do assoalho pélvico, né? A gente vai falar hoje sobre manometria no retal e um exame que eu acho que ainda é pouco difundido, né? As pessoas não falam muito sobre isso, né? E a gente, verdade. assim, eu fico muito feliz de poder contar com a tua ajuda e poder entender um pouquinho da manometria. Tá. Deixa eu só fazer um teste aqui. Como é que tá o som aí, Tânia? Porque Tá ótimo, tá é, ótimo, tá um tá pouquinho às vezes ótimo. cortado, porque eu tô aqui eu botei no modo avião para não entrar nenhuma ligação, né? Mas a internet aqui eu não sei se está tão boa, que aí eu tô no Wi-Fi aqui. Se não tiver tão legal, aí eu volto pro modo 4G, que às vezes fica melhor, entendeu? Aí Bem, eu você me acho que avisa, por favor. mas se entrar alguma ligação, eu vou ter que esquecer. Eduardo, então, antes de a gente começar propriamente falando sobre o assunto que a gente vai tratar essa noite, né? Eu gostaria que você apresentasse, além de ser meu amigo, ser o presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, olha que honra, olha que orgulho, proctologista da UFRJ, professor da UFRJ. Fala mais um pouquinho sobre você. É isso aí, né? O mais importante é ser seu amigo, né? Verdade, né, Antônio? O pessoal que tá entrando aí, até meus sobrinhos estão aí me vigiando aqui para saber um pouquinho. E, na verdade, o principal, vamos dizer assim, título é ser realmente seu amigo. A gente trabalhou muito tempo junto, né, Tânia, nessa área, né? E principalmente lá, né? Quer dizer, na verdade, eu implantei lá muitos anos atrás a manometria lá na UFRJ, né? Lá no Hospital do Fundão, no qual praticamente não tinha nenhuma no Rio de Janeiro, né? Acho que nós fomos. Na verdade, assim, quem foi o pioneiro foi no Hospital do Andaraí, doutor, doutor Mauro Pinho, né, cara, com um aparelho muito antigo, que a gente não conseguia fazer muita coisa. E ele iniciou isso muito tempo lá atrás, no qual ele fazia os exames e depois ele se mudou para Joinville, né? Uma pessoa também muito atuante dentro da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e de expertise em comum. E aí logo depois ele saiu e ficou, né, praticamente sem a manometria, né, que depois a gente vai falar um pouco mais específico disso, no Rio de Janeiro, né, tanto na parte privada quanto na parte pública, né. E aí eu, né, fui para São Paulo, fiz alguns cursos lá com o pessoal que já tinha alguma expertise, que trouxe lá principalmente, né, da Cleveland Clinic lá dos Estados Unidos, aí a gente começou a implantar no fundão. E foi, junta, e foi justamente
você se interessando também, eu acho que a gente fez uma parceria, né, muito boa lá. E então, né, quer dizer, você tem uma experiência enorme, né, quer dizer, porque não é só um exame, né, Tânia? A gente vai começar a falar um pouquinho aqui, mas na verdade, além do exame, que é um direcionamento para as patologias, um tratamento, né? E isso aí você realmente nessa parte, né, que o exame se presta também, né, que o aparelho se presta, vamos dizer assim, para o tratamento de várias formas, né, como fosse um biofeedback, que a gente vai explicar também, mas é muito diferente de uma fisioterapia, né, comum, que é feito normalmente para as mulheres, né, principalmente após a gravidez, né, quando vem com alguma idade, né, eles realmente sofrem bastante, né. Mas acho que a gente pode falar um pouquinho, né, quer dizer, que tem pessoas assim que não são, né, que estão totalmente médicos aqui, do que é a importância, né, que é esse, o que é manometria, né, o que é manometria e para que serve, né. Não sei se você quer dar alguma introdução nisso aí. Então, deixa eu falar rapidamente, antes de você falar propriamente sobre a manometria no retal, porque tem pessoas aqui que não são, que não trabalham direto com essa área, né? E a gente convidou algumas pessoas, tem alguns alunos Uhum. técnicos de enfermagem, né? E a ideia é divulgar mesmo, divulgar conhecimento, né, Eduardo? Você como professor tão dedicado, com tão boa didática, você sabe muito mais do que eu sobre isso, né? As pessoas precisam entender um pouquinho sobre isso, né? Então, antes de falar sobre manometria no retal, eu queria brevemente falar sobre a estomaterapia, né? A estomaterapia é uma especialidade de enfermeiros que tem 3 grandes áreas de abrangência. Abrange cuidados com feridas, estomas, colostomias, ileostomias, orostomia, gastrostomias, em todos os estomas. E a terceira área, também fístulas, e a terceira área que são as alterações do assoalho pélvico, principalmente incontinência fecal, incontinência urinária, dor pélvica, né? São as alterações do assoalho pélvico. A estomaterapia, na verdade, quando ela começou lá em 1952, nos Estados Unidos, ela começou apenas por problemas, né? Foi uma demanda por problemas relacionados ao cuidado do pós-operatório de pessoas com ileostomias, lá em 58. Quando aqui no Brasil começou só em 90, né? Eu fiz em 92, eu tive a oportunidade de fazer em 1992, também, assim, a grande ideia, né, era os cuidados com estomas, né? Então, e depois começou-se assim, já tinha essas 3 áreas, mas o interesse maior das pessoas era com estomas inicialmente, depois passou a ser muito grande com Uhum. as feridas hoje em dia. O grande interesse das minhas colegas está relacionado a feridas. Beleza. E só mais adiante que as pessoas começam a ter algum interesse em relação ao assoalho pélvico, né? E quando eu fiz mestrado aqui, eu trabalhei com colostomias, e quando eu resolvi fazer doutorado, assim, com um convite tão carinhoso do professor Lacombe, ele falou para mim, não, eu não sabia o que fazer, e ele falou, não, vai estudar sobre incontinência fecal. Já tem mais de 15 anos isso. E aí eu falei, professor, mas eu não sei nada sobre isso. E ele falou, então vai estudar. E quando eu comecei a estudar sobre Bernardo, hoje eu tenho Desculpa. Não é Covid. até e Alergia. hoje também eu sei muito pouco, mas quando eu comecei a estudar, eu vi assim, como é gostoso estudar sobre isso. E como, assim, toda vez que eu vou preparar uma aula, que eu vejo o quanto eu sei pouco e o quanto eu preciso estudar mais, e o quanto eu preciso me agarrar no Eduardo, me agarrar no Jorge Ortiz de São Paulo, que volta e meia eu faço algum curso com ele, e com, enfim, com pessoas assim tão queridas que nos ajudam, né? Mas eu acho que ainda hoje a estomaterapia precisa que a gente divulgue. Eu tenho dado bastante aula sobre,
a incontinência fecal, né? E sobre o pouco que eu sei sobre as alterações da saúde pélvica, incontinência fecal, porque eu me dediquei um pouco mais, né, durante o doutorado, mas eu vejo que ainda precisa muito, 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 muito que as pessoas falem sobre isso, né? Pensem sobre isso, pensem assim, o quanto nós, enfermeiros, e você médico, vocês médicos, podem fazer a diferença na vida de uma pessoa que está anos e anos com uma constipação intestinal, sofrendo, com uma incontinência fecal, sofrendo, se restringindo a fazer qualquer atividade social, quando a gente pode ajudá-los, né? Então, eu acho que, antes de a gente começar a falar especificamente sobre a manometria, eu queria falar um pouquinho É, sobre manometria, sobre a estomaterapia, né? não, é Sobre fundamental, né? a terapia importante. Eu acho interessante assim, né, Tânia, porque são patologias que são muito frequentes, né? Depois que a gente começa a trabalhar, e você tem total razão, né? Quer dizer, de que no próprio meio, né, de saúde tem um desconhecimento muito grande, né? Do quanto, né, a dedicação, não só o exame, que é o ponto específico da nossa live hoje, mas quanto às patologias, né? Principalmente isso, né? Realmente da incontinência fecal, da incontinência urinária, da constipação, né? A gente tem que lembrar que são doenças altamente prevalentes na população, né? Constipação, se a gente for, né, avaliar o grau de pacientes constipados, é enorme, né? Cerca, né? Aqui no Brasil não tem tanto, mas seria mais ou menos uns 30% do atendimento de um consultório médico lá, né, de clínica médica mais dedicado. E as pessoas não sabem muito o que fazer, né? Falar melhor alimentação, dar um Água, laxativozinho e a pessoa toma, depois deixa de tomar, e ela não sabe o porquê daquela constipação dela, que tem várias vertentes, né? E a gente consegue, especificamente, né, com esses exames, principalmente com manometria, definir, principalmente, né, quer dizer, tanto a incontinência, né, se tem, se não tem, e como trabalhar, quanto a constipação, né? Na verdade, eu tô, né, a gente sempre começa. Eu fiz na verdade, você fez o mestrado com incontinência. Eu fiz o mestrado com a manometria, né? A tese do meu mestrado foi contribuição da manometria na constipação intestinal. E eu mesmo fiquei super surpreso com a quantidade e com a reverberação que isso deu. Porque isso é uma patologia que é muito prevalente na população, né? E a gente não sabe tratar, a verdade é essa, a gente não sabe tratar como médico, né? E as pessoas sofrem muito, né? É, Talvez a incontinência seja mais impactante em termos de qualidade de vida das pessoas, porque realmente a pessoa, muitos deles não saem de casa, né? Eles param principalmente são muitas vezes pessoas mais idosas, a maioria delas teve um parto mais laborioso, né? Que teve alguma lesão muscular enquanto jovem, e vem desenvolver esses sintomas, principalmente da incontinência, quando tiver numa idade maior, né? Já, né? Quer dizer, na terceira idade, na velhice. E eu, assim, vários pacientes que não saíam mais de casa, não tinham mais vida social em função disso, porque a pessoa não queria usar o fraldão, não conseguia sair, se sentia mal, né, com odores. E a gente vê que a gente consegue especificamente ajudá-las. E como toda tendência, né? Quer dizer, eu acho que na medicina, cada vez mais a gente precisa, né? Quer dizer, não é o médico, a enfermeira, o, o fisioterapeuta, a gente requer hoje, né, o tratamento, né, na maioria das patologias, uma equipe multidisciplinar, né? Então é totalmente errado eu falar assim, vai no médico fulaninho, ou vai na enfermeira fulaninha que vai resolver. Eu não consigo hoje mais trabalhar se eu não tiver o apoio, né, de quem faça o, o biofeedback, quem avalie.
E para isso, né, quer dizer, não só a gente, eu, médico, especificamente coloproctologista, tem que saber. Mas você tem que saber também fazer a manometria, saber o aparelho. Eu sei que, né, eu já fui lá. Eu sei que você sabe tão bem quanto, ou melhor do que a maioria dos médicos realmente sabe fazer esse tipo de exame. Não, sem querer piegas, mas a verdade é essa, né? Você tem um conhecimento e, e que isso ajuda muita gente. Então, é uma coisa que eu gostaria de pontuar é isso. Requer, né? Quer dizer, a gente vai falar do exame, mas requer uma equipe multidisciplinar. Né? A gente sozinho faço eventualmente o diagnóstico, mas não adianta nada, porque é muito examinador dependente, né? Quer dizer, até para o próprio tratamento examinador dependente. Então teriam essas duas coisas, né? Quer dizer, primeiro para prevalência dessas doenças, que eu acho que é muito importante pontuar, principalmente, né? Quer dizer, as incontinências e a constipação, que é muito prevalente. E segundo, que esse exame ajuda muito mesmo, entendeu? Direcionar e para tratar, né? Enfim, né? Nós que já realizamos há muitos anos, né? Quase 20 anos, esse tipo de exame, que é mais ou menos o tempo que eu já faço, a gente vem aprendendo também, né? Quer dizer, cada vez mais a gente pega, né? A própria experiência, né? Com casos diferentes. Bem, e cada vez mais eu dependo, né? Quer dizer, de te encaminhar para você fazer o tratamento subsequente, avaliar, orientar, né? É fundamental, né? Quer dizer, eu sempre falo assim, né? Que em qualquer patologia, a enfermagem é muito mais importante eventualmente do que o médico, porque, né? Quer dizer, não só isso, né? Falando de uma forma geral, assim, né? Que agora, por exemplo, a Covid, né? Quem está ali do lado é enfermeiro, né? Que é auxiliar da enfermagem. Então, cada vez mais requer essa avaliação multidisciplinar, né? Que é fundamental. E aí a Ah, manometria entrou nesse, né, num dessas coisas, né? Quer dizer, que foi quando a gente começou a fazer lá. Eu não sei, né, se você quer agora, né, pontuar alguma coisa específica do exame, a gente pode começar, né? Quer dizer, acho que quais você indicações, né? Acho que seria legal você conceituar o exame, porque tem pessoas aqui que não conhecem o exame, né? Eu já vi algumas pessoas que são enfermeiros ou estudantes, enfim, mas são de outras áreas, né? Acho que seria legal você conceituar o exame e, de repente, assim, na sequência, já falar quando é que você indica a manometria no retal, né? É, é, é. Não, basicamente o exame, né? Quer dizer, é uma sondazinha, muito fininha, que realmente o exame que a gente introduz através do ânus e sai um pouquinho de água, medindo basicamente as pressões, né? Quer dizer, do canal ali do ânus, que é o final do reto, que é onde a gente tem a musculatura esfincteriana, que é a musculatura que faz essa continência, né? Faz a gente não perder as fezes eventualmente andando, né? A gente consegue ter essa continência até um momento adequado que você possa, né, expeli-las no banheiro, enfim, né? Então, basicamente, é uma sondinha no qual a gente introduz através do ânus e ela tem um sistema de perfusão de água. Só para explicar rapidamente, sem entrar em muito detalhe. Então, sai uma aguinha na ponta dessa sondinha, no qual ela vai bater na parede ali do canal anal, na musculatura, e ela vai medir uma pressão, né? E na dependência dessa pressão, a gente vai ter uma noção se essa pressão está aumentada, se essa pressão está diminuída. E isso leva a gente a ter uma visão, se aquela, falando especificamente, né, inicialmente de constipação. Então a gente mede a pressão em vários segmentos do canal anal, né? Normalmente são 6 centímetros da parte final ali, que esse é onde a gente tem o esfíncter. E aí a gente consegue medir exatamente a pressão em cada segmento desse e ver se está aumentada ou diminuída, né? Na maioria das vezes, quando tem incontinência, essa pressão vai estar diminuída, tá? Então esse seria o básico da manometria, né? E aí essa pressão, esse catéter, né, ele é ligado a um sistema de computador no qual vai fazer um gráfico e a gente vai poder observar,
né? Quer dizer, bastante claramente o grau dessa pressão, né? E aí tem uma série de sequências, né? Quer dizer, que a gente faz dentro da prática do exame, né? Rapidamente, né? A gente introduz essa sonda primeiro para ver as pressões da pessoa no repouso, que é o que a pessoa normalmente está no seu dia a dia, então tem que ter uma pressão normalmente básica, dentro de um padrão, para poder não perder as fezes. Depois a gente solicita que essa pessoa faça um esforço, como se fosse fechando anos, né? Que mimetiza, vamos dizer assim, né? Que é o momento que a gente tem a sensação de vontade de evacuar, e a gente não pode evacuar em qualquer lugar, então como é que naturalmente a gente faz? A gente contrai ali aquela região, e aí para poder, eventualmente, segurar até a hora que a gente possa fazer, né? A evacuação, a defecação. E aí, essa pressão, justamente, que a gente pede para o paciente fazer, né? Seria mimetizando esse momento que ele vai segurar no meio da rua, enfim, até poder chegar em casa para poder medir. Então, a gente mede também para ver se isso está adequado ou não. E aí, na sequência, existe um reflexo, né? No qual, sempre que chegam as fezes no reto, existe um reflexo próprio, né, da musculatura, que uma relaxa, né, como fosse a evacuação natural. Em alguns casos a gente não tem, essa pessoa não consegue relaxar, isso é muito comum, depois a gente fala aí, né, do biofeedback, é super importante. Então existe várias denominações, né, como contração paradoxal. Desculpa, gente, a tosse. Não é a Covid. Contração paradoxal ou anismos, e tem muita gente, né, Tânia, com isso, né, e que aí a gente consegue trabalhar de uma forma fantástica, né, quer dizer, você consegue trabalhar revertendo isso de uma forma fantástica. E daí, na sequência do exame, a gente avalia posteriormente, né, a sensibilidade retal, né, e a capacidade retal. Normalmente na pontinha da sonda, depois a gente coloca um balão, na maioria das vezes um dedo de luva, e faz a injeção de ar ou água. E vai distender, e a gente vai perguntar ao paciente quando sente, né, uma sensação inicial, quando sente a vontade... Oh, meu Deus, tomar água. Sente a vontade inicial, sente a vontade de evacuar e sente aquela capacidade máxima, né? E isso a gente também pode trabalhar no biofeedback, né? Quer dizer, para poder orientar, porque o que acontece, né? Muitas das vezes as pacientes constipadas, elas têm uma sensação inicial, existe sempre um reflexo gastrocólico, no qual após a gente se alimentar, por isso que muita gente vai de manhã no banheiro, né? Não é obrigatório, mas toma o café da manhã, distende o estômago, e isso naturalmente faz com que exista um reflexo no qual o reto ele vai se contrair e vai gerar a sensação, né, de vontade de evacuar. Então, isso é até um momento que a gente orienta, né, junto com o exame, para que a pessoa aproveite. Porque se ela esperar aquela sensação inicial passar, o reto se acomoda com aquela distensão eventual daquele começo de fezes e volta ao estágio zero sem nenhuma sensação. Aí ele só vai gerar nova sensação quando tiver mais quantidade de fezes chegando lá. E aí, muitas vezes, essa espera faz com que as fezes ressequem, né? E aí a pessoa vai ter aquela dificuldade, as fezes ressecadas, tudo mais. Então, essa basicamente é a sequência do exame, né? Que é muito parecida para a incontinência e para a constipação, né? E aí, tanto um quanto o outro, a gente consegue avaliar, né? E aí eu até te peço, que aí você é muito melhor do que eu nisso aí, de fazer o tratamento, né? Tá com a pressão, paciente primeiro, a gente pode até dividir, né? Falar da incontinência primeiro, né? Especificamente, eu acho que depois a gente até pode fazer outras lives da patologia em si, né? Mas hoje seria interessante a gente falar da manometria nessas coisas. Aí eu fiz a manometria lá, deu uma pressão baixa. Aí eu falo, tá com a pressão baixa aqui. Aí como é que é? Como é que é? Você é melhor nisso daí. Tenta falar um pouquinho, por favor. Vou só pegar uma água aqui enquanto você fala.
Pega, Fernando. Então, Eduardo, vou falar um pouquinho da experiência que eu tenho tido. Eu tenho acompanhado, eu tenho feito um consultório, quer dizer, tenho atendido, feito estomaterapia num consultório de um proctologista, né? E eu tenho tido assim, assim, as pessoas têm me encaminhado bastante pacientes que fizeram manometria, ou que têm incontinência fecal, porém a maior parte é que você falou isso, pessoas com constipação intestinal, mulheres com constipação intestinal. E o que a gente tem visto é que muitas pessoas fazem a manometria. O que eu procuro fazer? Normalmente eu pergunto para o paciente: você entendeu o exame que você fez? A pessoa, na maior parte das vezes, não entendeu o exame. E aí eu falo: vamos fazer o seguinte, eu estou vendo aqui o teu exame, a gente vai te examinar e vamos ver o que eu posso te orientar em relação ao exame que você fez, né? E também ao exame físico que eu vou fazer. É fundamental, só te cortando assim, é fundamental isso, né? Quer dizer, que muitos médicos que não explicam o exame, a pessoa não sabe o porquê de que está fazendo, não entende, então isso é fundamental, né? Às vezes não tem tempo. Então, o que acontece? Hoje mesmo aconteceu isso, de eu estar atendendo uma pessoa no consultório, lá no final do consultório, uma moça jovem com uma constipação intestinal severa, já 5 anos, 4, 5 anos, e ela, assim, quando a gente começa a falar sobre a manometria, sobre o exame, e começa a comparar com o relato dela, né? E também com o exame físico, é perfeito, né? A gente poder falar: olha, tá vendo? Isso aqui mostrou que você tem uma pressão, assim, nesse caso, muito aumentada, porque você não relaxa. Então, precisa relaxar. Eu tenho dor na relação sexual. Por conta disso também, porque tem uma hipertonia importante. E o exame mostrou exatamente isso, quer dizer, excelente poder fazer um comparativo entre o relato do paciente ou da paciente, explicar o exame e do exame físico que a gente teve a oportunidade de fazer, né? O que eu acho isso legal, porque isso vai fazer com que a pessoa possa aderir mais, possa entender o precisa seguir as ações que você vai dar. Entendeu? Não, E lembrando, só te cortando assim, até porque o pessoal aqui já falou, de fundar importância, e eu não vejo isso no dia a dia, muita gente, da pessoa entender o exame, por que está sendo feito e o que ela precisa fazer durante o exame, né? Porque senão a gente vê muitos novos exames, né? Quer dizer, de pessoas que não tiveram um treinamento mais adequado e fazem eventualmente, né? Quer dizer, muitas clínicas, principalmente, botam as pessoas para fazer, porque teoricamente o exame é simples, né? Mas a interpretação é importante e a compreensão do paciente, do que ele vai fazer, é de fundamental importância. Então, eu diria que esse é um dos pontos principais na realização da manometria, realmente você conversar, você perder tempo, vai perder tempo, ganhar tempo, na verdade. Explicar para o paciente o que é aquilo e o que você vai precisar que ela ajude ou que ele ajude naquele momento do exame. porque, Eduardo, eu vejo assim também com muita clareza que o profissional que vai fazer o exame, né? A maioria das vezes é um exame relativamente rápido, 15, 20 minutos a pessoa faz, né? Ele, assim, primeiro, eu não sei se eu estou enganada, primeiro que o objetivo naquele momento é fazer o exame, não é o tratamento, né? Segundo, que não tem tempo, né, de fazer o exame e tratar naquele momento, né? Tem outras pessoas esperando, enfim, né? Aí é que eu acho legal que um outro profissional possa, num outro momento, que se propõe a tratar, a pessoa, ué, mas eu não entendi nada. Você fez o exame? Fez. Fiz. Então, vamos ver o exame. Você entendeu o exame? Não, vou te explicar. E outra coisa também que eu acho legal, assim, é fundamental
que a pessoa entenda que, olha, você fez o exame para avaliar a pressão, e eu costumo ter alguns panfletos coloridos, algumas figuras coloridas, olha, normalmente entra sobre a sua musculatura e tal, eu tento explicar, né, de forma bem lúdica, simples, né, o que está acontecendo. E eu costumo fazer também, eu comecei a fazer isso lá na época do doutorado. Por que, que eu comecei a fazer assim também? Porque eu lembro perfeitamente que uma senhorinha que fazia parte lá do grupo, lá né, dos meus pacientes lá do doutorado, né? Ela, depois que a gente examinou, que fez a avaliação manométrica e tudo mais, que eu sentei para começar a explicar para ela o que estava acontecendo, ela começou a chorar. Eu lembro isso perfeitamente. Aí eu falei, mas por que você está chorando? Uma senhorinha, devia ter 70 e poucos anos, 80, não sei exatamente, não lembro. Aí eu falei, por que você está chorando? E aí ela falou para mim assim, olha, eu nem... Ela começou a usar um linguajar, umas palavras que na cabecinha dela, ela falou o seguinte, que ela não era mulher dessas coisas, eu, assim, que ela tinha relação sexual anal, que ela não fazia isso chorando. Por que, que ela estava vivendo aquele problema? Aí eu falei, olha, mas não é por isso. Nada. A partir daí, que eu comecei a fazer, quando eu atendo algum paciente com alguma queixa no assoalho pélvico, seja constipação intestinal, incontinência fecal, dor, enfim, eu listo os fatores de risco, depois que eu converso, depois que eu avalio, mas não eu listo todos os fatores ali que tiveram um impacto importante na ocorrência daquele problema, eu listo, pá, 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 pá. Eu vi isso também na tese, né, Eduardo? Que é multifatorial, então são vários fatores. Né? Aí eu começo rindo, brincando, olha, primeiro probleminha, entre aspas, é a questão da mulher. Né? A mulher que vai parir, a mulher que vai a mulher que vai entrar na menopausa, enfim. E aí eu lixo todos os probleminhas, depois eu vou explicando, olha, por isso, quando está acontecendo isso, 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 a gente está aqui para lhe ajudar. Vamos falar uma outra coisa, voltando aqui sobre a manometria. Especificamente, a gente só tem meia hora, metade do tempo a gente já... Tranquilo. Eduardo, Vai quando rápido. você indica, muito rápido, né? Mas papo gostoso assim, com o meu professor querido. Verdade. Quando é que você indica, Eduardo, a manometria no retal? Porque o que eu vejo ainda, me corrija se eu estiver errada, é que, de maneira geral, as pessoas não assim, profissional, né? O profissional médico, não entende, eu acho que muito bem a importância da manometria no retal, então eu creio que ainda é um exame que tem, assim, está sendo pouco realizado, né? Ele tá, não tem a sua importância diante do grupo de profissionais médicos e não médicos, principalmente profissional médico, eu acho que ainda é um exame reprimido, né? Uma Ah, demanda sim, é. Demanda reprimida. É falta de conhecimento, né? Que, na verdade, assim, a manometria é um exame recente, né? Vamos dizer assim, se compararmos com outros exames, né? E, na verdade, assim, acho que tem dois fatores. Um que próprios colegas, muitos colegas médicos não têm conhecimento de quanto isso pode ajudar esses eventuais pacientes, né? Tudo bem, né? Se a gente poderia, vamos dizer assim, uma prevalência de pacientes incontinentes, né, que a gente consegue avaliar de 5% da população. Agora, os pacientes constipados, eventualmente, se você fizer uma anamnese mais direcionada, vai chegar a mais de 50% da população, entendeu? E esses pacientes ficam ali sem muito saber o que fazer, né? De como atender. Então, a maioria dos médicos dá um remédio, não sabe nem o porquê, né? A gente consegue, com a manometria, efetivamente saber qual o problema específico, né, das patologias, tanto da incontinência e quanto disso. Então, eu acho que realmente eu acho que é uma culpa nossa, né, como profissionais de saúde, que é culpa nossa, eu digo assim, né, de geral,
A gente está aqui tentando justamente fazer isso, né? Quer dizer, desmistificar e divulgar, né? Porque eu concordo com você, tem uma demanda reprimida, né? É, assim, é um exame extremamente fácil e minimamente invasivo. O paciente não sofre absolutamente nenhuma dor, né? É lógico que tem um cateterzinho que vai ser introduzido pelo ânus, isso eventualmente, né, tem todo um aspecto emocional, mas como você falou antes, se você explicar a validade, a dinâmica do exame e realmente o exame não tem nenhum desconforto, né? É um exame tranquilo. O pessoal tá perguntando aí, né, que eu estou vendo aqui um pouco a questão do custo, né? Não é um exame caro, não é um exame caro, né? Na verdade, assim, é um exame até que a gente já conseguiu em termos de sociedade, então os planos de saúde, né? Quer dizer, a maioria já paga o plano de saúde e no setor público tem menos, né, possibilidade, né? Por exemplo, o nosso ficou no fundão quebrado durante o tempo, mas retomamos agora. No Hospital da Lagoa tem, a doutora Luciana Marçal faz, no Hospital da Aeronáutica tem, né? Então tem a disponibilidade. E não é um. É lógico, o custo varia muito né, da parte particular, se não for para o exame de clínica para clínica, mas eu diria que teria, vamos dizer assim, um valor médio. Você consegue realizar por R$ 200, R$ 250 seria um valor médio particular do exame, entendeu? Mas, como eu estava falando, né, a maioria desses exames, né, quer dizer, os planos de saúde cobrem e tem na parte pública também, né? Então, ele tem acessível, agora realmente é pouco, né, difundido, né? Eu vi até agora que teve, né, uma colega que é a doutora Fabiana, que é ginecologista, ela também tem bastante, já mandou bastante pacientes. Então, isso é outra coisa, porque realmente eles dão muito, avaliam muito essas pacientes, né? Quer dizer, e eu vejo que ela já me mandou alguns, mas tem muitos ginecologistas que acabam não interagindo. Então, como eu falei, né? Quer dizer, essa avaliação, principalmente das mulheres, requer uma equipe multidisciplinar, né? Requer o proctologista, o ginecologista, né? Quer dizer, a fisioterapeuta, que na verdade Eu estou o eu ia- estomoterapeuta, né? Né, porque, eu- não, porque isso é engraçado também, até porque a Fabiana entrou, porque é muito diferente, né? Quer dizer, o que tinha antes, né? O ginecologista ele mandava para aquele exercício de Kegel, né? é, De fisioterapia pélvica, que tem vários fisioterapeutas que são formados nisso. Agora, aham, especificamente, e realmente ajuda, reforça o assoalho pélvico, tudo mais, né? Melhora a qualidade de vida. Né? Mas especificamente, né, para esses quadros de incontinência, quando eventualmente tem alguma, né, quer dizer, déficit, né, esfinteriano ou nervoso, né, quer dizer, do nervo pudendo, tem uma neuropatia, ou na constipação, que tenha uma contração paradoxal, esses exercícios, né, podem até auxiliar, mas esses pode exercícios, né, quer dizer, atrapalhar. do Às vezes, fisioterapeuta, às vezes atrapalhar, eles não ajudam tanto, entendeu? E o que eu vejo a maioria das vezes é as pessoas encaminharem só para esses exercícios pélvicos que já são bastante conhecidos. E a pessoa faz e não tem uma melhora, porque a mas não resolve. manometria é totalmente diferente, né? Quer dizer, a dinâmica, né? Quer dizer, de você fazer, isso você pode falar melhor do que eu, né? Com os exercícios musculares, né? Quer dizer, de própria, né, concepção, né, da pessoa, com o aparelho da manometria, né, Tânia? É Então, totalmente diferente desses falou exercícios pélvicos que a maioria faz, né? Vai fazer fisioterapia pélvica, aí leva, né, vai para uma fisioterapeuta pélvica e, eventualmente, os pacientes não melhoram da incontinência, não melhoram da constipação, né? E aí é diferente, porque esses especificamente requer
o aparelho da manometria para poder fazer. Isso aí eu acho que você, né, tem até mais experiência do que eu em termos desses exercícios aí, de quando você pega. Eu sei que você faz o exame todo novamente para avaliar, explica, mas seria interessante falar dessa, né, quer dizer, do quadro do biofeedback, que é feito com o aparelho da manometria, né? Para vários, né? Tanto para constipação quanto para incontinência, que eu acho que é muito interessante, que na verdade as pessoas não sabem muito isso, né? No nosso próprio meio médico, né? O meio de saúde, vamos dizer assim, né? Mas a manometria, a gente pode utilizar a manometria, o aparelho de manometria, para fazer o biofeedback. A gente foi o objetivo, assim, a gente usou isso na tese de doutorado, né, Eduardo, que você teve comigo lá no Fundão uns anos atrás, né? Porque a gente tem várias formas de fazer biofeedback, né? Uma das formas é utilizando o biofeedback manométrico, né? Que a gente pode utilizar. O que acontece? A gente tem vários profissionais que trabalham, né, com as incontinências urinárias, fecal, né, com as alterações da soalho pélvica. A gente tem vários colegas da fisioterapia, tem estomaterapeutas, né, colegas meus que estão interessados nessa área, já estão trabalhando nessa área. A gente tem dado bastante aula sobre isso. Mas em algumas situações, se o colega às vezes se atrapalhar um pouquinho, né, e não entender exatamente o que está acontecendo, atrapalha, piora às vezes, né? Piora algumas situações que a gente vê no dia a dia, que a paciente tem uma contração paradoxal, que ela tem uma hipertonia, que ela tem. Não é só aquele beabá, só exercício de Kegel. Não, nem sempre é isso. Né? Não, você falou uma coisa muito importante, porque às vezes atrapalha, né? Quer dizer, principalmente isso que eu falo, que eu bati a minha tese de mestrado foi em constipação, que é muito frequente, né? As pessoas sofrem. E isso, eventualmente, se você não tiver essa variação conjunta, né, entre, na maioria das vezes, ginecologista, endocrinologista, com você, né, aquela parte da estomoterapia, que faz os exames especificamente, faz os exercícios com próprios fisioterapeutas, né, que eventualmente não tenham essa visão mais ampla, né, do que pode ser feito, pode atrapalhar, porque aquele exercício ali ele pode muitas vezes fazer com que essa contração paradoxal piore, né? Então é fundamental, assim, eu acho que as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação, ainda que nem queiram fazer a manometria, mas de fazer em conjunto, né? Quer dizer, ela vai lá, uma coisa não exclui a outra, né? Eventual exercícios, né, pélvicos, muitas vezes bem indicados, mas uma coisa não exclui a outra e se associam, né? E muitas vezes ajudam de uma forma muito melhor do que as coisas separadas, né? Mas muita gente confunde com isso, né? Quer dizer, e aí especificamente, né? Quer dizer, a manometria é uma forma que eu gosto muito de fazer, né? Aprendi até dessa parte muito com você, fazer o biofeedback com a manometria, né? Quer dizer, normalmente, eu não sei como é que você mais gosta, mas tem uma bola, né, que você pode, multicolorida, e aí a pessoa faz e aquela bola vai fechando até chegar no amarelo, no verde, ou então quando você quer que relaxe, ela vai abrindo, então a pessoa vê. E tem até, né, você pode falar, eu também dessa parte eu não tenho esse software para criança, mas tem até uns que são desenhozinho, que ele tem que botar tipo um game, né? Ele tem que botar o bonequinho ali em cima da casa, enfim, né? Tem várias coisas interessantes, né? Mas requer o aparelho, né? Então eu acho que o biofeedback com o aparelho da manometria é muito interessante, muito interessante. Mas é o que você falou, né, Eduardo? A gente precisa trabalhar mais, falar mais, divulgar mais, aprender mais, discutir mais, né, para que mais pessoas possam se beneficiar disso, né? Eu não sei, eu sou assim muito fãzoca da proctologia, né? Você sabe, é muito fã. Sou extremamente agradecida à professora Lacombe por ter me acolhido, né, lá na proctologia na época que eu quis fazer doutorado.
tenho um carinho muito grande por ele, falo com ele, vejo ele até hoje, né? Tenho Não, é uma coisa super interessante. Você lembra, né, Tânia? Quer dizer, você, né? Quer dizer, essa coisa de, do tratamento me faltou a palavra, né? Que é entre vários, né? Quer dizer, isso, multidisciplinar. Obrigado. Faltou a palavra. É fundamental, né? Quer dizer, cada vez mais na área médica é fundamental. E eu me lembro, e sempre teve aquela coisa, né? Aquela médico aqui, enfermeira ali, cara, isso é uma coisa que é absurda. Eu me lembro que você participava das sessões nossa lá, né, cara, da proctologia, sessão clínica, né, cara? E eu tinha a palavra, né? Fala, pô, Tânia, como é que foi? Como é que veio? Aquele paciente melhorou? Então você entendia, né? Quer dizer, eu acho que isso é fundamental. Eu vejo, por exemplo, né, só mudando de assunto um pouquinho, por exemplo, a parte de radiologia, né? Então a gente pede muito para, principalmente, só mudando um pouquinho mas porque a gente está falando de exame, do câncer do reto. Então, hoje em dia, a ressonância magnética para o câncer do reto é fenomenal, ou ultrassom, né, que a gente faz, né, que também substitui. Agora, requer que o radiologista ele tenha muito conhecimento dessa área, como você tinha, participe. Então, nós temos até aqui no Rio, São Paulo tem também, estou vendo que o Reina está aí, entrou, pessoas específicas, porque o protocolo para o câncer do reto da ressonância é muito específico, né? E a gente, a maioria das vezes, se eu peço um exame que não tenha uma pessoa com expertise, que saiba fazer um toque retal, sabe avaliar, esses radiologistas hoje, eles sabem, esses, né, que tem pouco, estão divulgando, eles sabem fazer um toque retal, eles sabem o que é o hemorroide, sabem o que é um tumor, e aí fazem um exame específico para aquilo. Da mesma forma da manometria, né? Quer dizer, é fundamental que você saiba, que você tenha noção, que você saiba fazer um exame proctológico, saber o que tem ali, né? Lógico, né? Você mesmo falou que você começou muito com a estomoterapia, né? Que é fundamental e hoje em dia é dispensável, né? Principalmente o pessoal, a maioria vezes, com feridas. Mas se a gente não tiver essa avaliação multiprofissional, a gente não vai a muito lugar não, entendeu? Aquela coisa de pedir, então tá, vai fazer, eu fiz o exame, vai fazer o biofeedback, bom, vai fazer uma ressonância, vai parar numa pessoa que não tem a mínima noção do quadro dinâmico, da evacuação, da constipação, né? Quer dizer, de interpretar o exame de manometria, né? Então, isso que eu falo, né? Quer dizer, o exame é simples, é fácil de aprender, né? Quer dizer, a interpretação requer experiência, lógico, né? A gente aprende a cada dia. Mas Oi? É relativamente simples o exame, né? Como eu falo assim, a interpretação é que é muito mais complexa, assim, né? De você, é experiência mesmo, né? E aí requer que a pessoa tenha um pouco de expertise disso, né? E é lógico, a gente, né, sempre, você já fez cursos, eu já fui auxiliar em curso, a gente já fez curso lá no Fundão, e eventualmente estamos fazendo curso aí, nós temos até um grupo no Brasil, que é o Pelvis, né, quer dizer, que a gente está se dedicando a fazer esses cursos. E foi engraçado, o último curso que a gente fez foi lá porque depois teve a pandemia, né, foi em Cascavel, né, e a maioria dos alunos, tinha uns 20 e poucos alunos, né, quer dizer, e a gente, né, ensinava exames, dava feedback, eram de enfermeiros e fisioterapeutas, né? Tinham mais do que médicos, né? Então, achei muito interessante e foi muito prazeroso dessas pessoas entenderem, né? E a gente explicava, e as pessoas tinham, eu nunca vi isso, nunca soube disso, não tenho noção da dinâmica do exame, né? E, como eu falei, é simples, mas requer, né, um conhecimento um pouco da área. Então, essa integração é fundamental. Eu não sei como é que você vê isso especificamente, mas a gente sempre trabalhou junto lá. Era um aprendizado mútuo, né? Eu não saberia fazer um biofeedback, eu acho que eu não sei fazer tanto bem quanto você,
Mas aprendi muita coisa, uma coisa que a gente, teoricamente, não está feito a fazer esse tipo de tratamento, entendeu? Então, Mas a gente vai falar, atendendo mutuamente. eu acho isso ótimo. Eu, assim, eu amo trabalhar em equipe, amo proctologia. Lá onde eu estou atendendo, com o doutor Leonardo Tauil, assim, uma pessoa muito querida, seu amigo também, quem está fazendo a manometria é a Mariama, que aprendeu com você lá no fundão, né? E, assim, fico muito grata, muito feliz, porque basicamente, muitos pacientes, quase todos os pacientes que ela faz manometria, que ela vê que de alguma forma eu posso ajudar, ela me encaminha, né? E aí, às vezes, um ou outro paciente eu recebo lá que eu falo, não fez a manometria, mas eu acho que precisa fazer, então eu vou te encaminhar para você fazer a manometria, você volta para mim. Né? Eu acho que essa interação, sabe? Essa ideia de que eu sei um pouquinho, eu sei até aqui, você sabe um outro pedaço, outro sabe. Eu acho que isso é fundamental. Deixa eu te fazer uma outra perguntinha. A gente agora só tem 11 minutos, viu? Eduardo, você pede para que as pessoas façam um preparo, mas as pessoas. É interessante, a gente está falando, né, que não precisa a pessoa ir acompanhado, fazer o exame, não precisa, não requer sedação, pelo contrário, tem que estar acordadinho, vai ter que, né, falar, né, atender o comando que você fizer, né? Você faz algum preparo? Você pede que faça flitinema, um fosfenema? Você está fazendo assim ainda, não é? Isso é fácil. Tem até a discussão, né? Quer dizer, são filigranas, né? Quer dizer, eventualmente, quando a gente vai num congresso, que aí aquelas pessoas que já têm muita experiência, e a gente fala, faz toque com lidocaína ou não, prévio, faz preparo ou não. Eu acho que não faz diferença. Eu faço preparo, porque senão a própria quantidade de fezes pode dificultar, que a gente vai, né, que pode interromper, e eu acho que não modifique nada o resultado global, né? Que a gente tem uma gama, né? O resultado não é um número X, né? É uma variação da pressão. E é isso que eu falei, né? Quer dizer, às vezes tem uma pressão baixa ali, que dentro daquele parâmetro ali, mas se você interpretar, você vai fazer um toque, você vai sentir, você vai ver. Para essa pessoa aqui, né, quer dizer, dependendo do sintoma dela, isso aqui está normal, né? Está dentro da normalidade, né? Às vezes um pouquinho mais alto, está dentro da normalidade, né? Então, essas variações mínimas, eu não dou muito valor, não. Então, a discussão que existe é se esses, né, preparos ou eventualmente toque antes do exame alterariam, né? Eu te falo assim que não altero, apesar disso ser uma discussão, né, que não altero significativamente o resultado do exame, não, entendeu? Agora sim, o resultado, na minha concepção, é muito mais interpretativo, né, do que lógico, né, quer dizer, as medidas de pressões vão te orientar e mas é muito mais interpretativo porque eventualmente a paciente não entendeu o exame, né? Muitas vezes não entende, ela faz um esforço e às vezes você tem que repetir outro dia, né? Quer dizer, para poder a pessoa. Lógico, né? Quer dizer, sempre a pessoa, né? Ainda mais senhoras, às vezes, coisa e tal, não vão estar confortáveis, né? Quer dizer, a gente, no dia a dia de proctologista, a pessoa não está confortável, né? Eu já atendi 20 hoje, mas é a primeira vez na vida, então você tem que explicar especificamente o exame, tem que ter, né? E tem gente que tem uma certa dificuldade, né? Então, aquele dia não foi tão bom, marca um outro dia, né? Que ele repete, explica novamente o exame, né? Porque, eventualmente, resultados díspares do que a clínica está falando acontecem. E aí eu vejo muita gente dar o laudo ali, contração paradoxal. Não necessariamente, entendeu? Às vezes ela não estava aqui fazendo o esforço certo, na hora certa. Então, essa você já tinha falado previamente, mas que eu acho que a saúde é muito isso, é você explicar, né? Você conversar com o paciente. Eu sou daquela parte, agora está na moda falar old school, né?
de examinar o paciente, de olhar no olho do paciente, sentir, né, quer dizer, qual é a ansiedade do paciente perante o seu desconforto, né? E aí isso sim vai ajudar. O exame, como a gente falou, é um exame complementar. Senão a gente pedir um exame e vai tratar o Tchau. exame, né? Coisas que as pessoas fazem muito hoje em dia, não só com a manometria, né? Pede a tomografia para tratar aquilo ali. Não. Você tem que saber exatamente o que, que o paciente sente, qual é o desconforto dele, né? Tem gente que não sente, né? Agora tem gente que não sai de casa. Isso muda, né? Eu não sei. Alguém colocou aqui e falou, mudou significativamente a minha vida, né? E, e Viu? É um paciente nosso. César, uma graça, boa noite, obrigada. pois é. Até a colega nossa aqui, que é fonoaudióloga lá de São Paulo, que falou que é justamente isso, né? Quer dizer, lá de São Paulo, que falou que é isso, olhar e ouvir o paciente, né? Exato. E saber exatamente o que, que o paciente precisa, qual é a angústia dele, né? E, eventualmente, como a gente falou, o exame, esse exame de manometria é fantástico, né? Quer dizer, eu sou apaixonado por ele, mas, assim, é complementar. É complementar. Se você não tiver interação, né, com o paciente, muitas vezes não vai ajudar em nada, né? Enfim, né? Acho que está acabando, né, Tânia? Mas é rápido, né? Sempre quando a coisa é boa é rápido, né? Mas eu acho que bom, a gente pode fazer mais alguma coisa, né? Eu acho que já deu para ter uma noção. A gente vai voltar a falar de manometria. Eu acho que a gente pode voltar especificamente falando das patologias. Vamos fazer um dia só de incontinência, né? Um dia só de dor pélvica, um dia só Porque hoje tem muita melhora, tanto com o biofeedback, quanto hoje temos até neuromodulação, que é colocar, né, só dando um adiantamento, que a gente pode falar um dia, como se fosse um marca-passo que a gente coloca ali, e a pessoa fica curada, né? Mas tanto para isso, né, quer dizer, e já está autorizado, né, essa neuromodulação até pelos planos de saúde, mas requer a manometria prévia, né? Senão o plano não autoriza. E muita gente não sabe. Tem gente eu tinha um paciente que não sai de casa há 10 anos. Entendeu? Falou, doutor Eduardo, milagre isso, milagre. Mês que vem. Eduardo, deixa eu te falar aqui, nos últimos minutinhos que a gente tem, eu vou falar assim muito rapidamente. Quando você falou em parâmetro, eu acho interessante o seguinte, eu me lembrei que, claro, que a gente entender e saber quais os parâmetros da normalidade são extremamente importantes, extremamente importantes. Porém, a gente não pode ficar preso a parâmetro, né? Durante a tese, eu atendi uma senhora que eu fiz avaliação manométrica, uma senhora jovem, tinha 40 e poucos anos só, e ela tinha pressão de repouso assim, baixíssima, baixíssima. Uma história assim, de vida muito complicada. E quando eu avaliei as pressões muito baixas, eu parei, pensei assim, aí eu acho que eu não vou incluir ela no meu protocolo, não, que ela vai puxar meus resultados lá para baixo, né? Aí eu ri, pensei, falei, não, imagina, claro que eu vou incluir ela no estudo, porque eu tenho que ajudá-la, né? E aí, quando eu comentei com ela que eu acho que eu poderia ajudá-la muito pouco, mas que eu ia tentar, e ela ficou muito feliz. Então, quando eu fiz as sessões de biofeedback, quando eu fui repetir a manometria, né, para dar alta para ela, tinha melhorado muito pouco os padrões, as pressões de repouso. E aí mas eu usei vários questionários, né, e ela me falou, mas eu estou muito melhor. Quer dizer, o olhar dela era um, o meu olhar era outro, né? Eu falei, agora você vê como eu estava errada. É porque para ela melhorou muito, né? Embora os parâmetros lá da normalidade, os parâmetros que a gente sabe, né, tivesse melhorado muito pouco, ao olhar dela, na visão dela, ela estava muito melhor, né? Eduardo, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava falando exatamente sobre isso também. A gente vai falar em breve aí, vamos embora falar sobre neuromodulação, né? Era um tema que a gente estava pensando, né? Eduardo, a gente fala sobre manometria ou fala sobre O pessoal está neuromodulação? até colocando aqui, né, trazer anatomia. Eu acho super ideias boas, né, da anatomia no retal, o como que faz o reflexo, constipação e incontinência. Tem muito material, né? Quer dizer, eu acho que vale muito a pena a gente conversar sobre isso mesmo. Com certeza. Porque, como você falou desde o começo, é pouco divulgado, né? Quer dizer, mesmo É,
entre os proctologistas até, né? Quer dizer, as pessoas mandam para especificamente, nem todos fazem, nem todos têm expertise, né? Eu sempre coloco, por exemplo, né? Quer dizer, lá no fundão aberto a quem quiser, né? Ir lá acompanhar, tudo mais. Eu acho que tem uns residentes lá, mas estava quebrado, mas estamos voltando agora a fazer lá e estamos super abertos a receber quem quer que seja, médico, fisioterapeuta, enfermagem, enfim, né? Quer dizer, a gente se Creio que dispõe. na minha professor, né? Na minha humilde opinião, eu creio que boa parte, se não diria todos, ou boa parte das pessoas que têm uma constipação crônica deveria passar por uma avaliação manométrica, né? Às vezes, com mudança comportamental, que é a primeira coisa que a gente vai fazer, o biofeedback, mudança comportamental, você vai poder melhorar a vida daquela pessoa, né? Uma história de constipação crônica há anos, que de repente, com 3 sessões de biofeedback, às vezes é o que eu tenho visto, 3, 4 sessões de biofeedback, a pessoa vai falar lá na recepção: estou muito feliz, muito obrigada. Você fez tão pouco. Eu falo: gente, eu Né? fiz tão pouco. Eu não sei nem se dá tempo ainda, mas, por exemplo, minha tese de mestrado, Um minuto. é, que eu avaliei tudo, né? Era a contribuição da manometria na constipação, que tem vários exames, o pessoal está pedindo tudo. Eu falei que a manometria é que vai direcionar para outros exames. Então, no meu foco, a manometria é o primeiro exame para o paciente que tem constipação. A partir dali, você consegue definir se ele precisa aumentar a quantidade de fibra, se ele precisa fazer um biofeedback, se ele precisa fazer algum outro exame do tempo de trânsito colônico. Mas a manometria, a minha conclusão foi que a manometria deve ser o exame inicial de todo paciente constipado. Doutor Eduardo Vieira, muito obrigada, acabou o nosso tempo. Muito obrigada, Eu que pessoal. agradeço aí, eu acho que o pessoal gostou também, né, com a participação aí vamos Muito, fazer mais, né, Tânia? alguns Felizmente, colegas, alguns colegas estomaterapeutas, alguns pacientes participaram. é, Eu fico agradecida a todos que estiveram com a gente até agora, principalmente ao doutor Eduardo. Muito obrigada. Nosso é, colega de São Paulo, muito obrigada mesmo. Nossa colega Maria da Penha, que tanto trabalhou com incontinência comigo. Obrigado. Não, quer dizer, por um lado é uma pena que a gente tem que falar, mas por outro já são 9 horas e agora vai ter Flamengo e Vasco. Então hoje eu não daria nem mais. Gente, muito obrigada, Dudu. Tá bom. Mais uma vez, Pessoal, Dudu, meu Tânia, querido. Muito obrigado. Vamos fazer Deus te mais. abençoe. Obrigada, Obrigado a obrigada. todos aí pela assistência.